Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós falaremos um pouco sobre autobiografia. Está lá no livro Trilhas, no módulo 1, capítulo 2, páginas 34 a 40. Autobiografia. O que é uma autobiografia? Bom, a autobiografia é a escrita da própria vida. Como assim? A própria palavra, ela já explica, porque auto refere-se a si mesmo, bio significa vida e grafia significa escrita. Portanto, a autobiografia, ela é a escrita da própria vida. Então, muitos autores publicam esse texto para divulgar fatos marcantes a respeito de si mesmo. Temos algumas características aqui desse gênero textual. O autor, o narrador e o protagonista são a mesma pessoa, ou seja, aquela que escreve. Para identificar essa pessoa, são usados vários verbos e pronomes na primeira pessoa do singular, que no caso aqui é eu. O autor, ele trata também de fatos verídicos já ocorridos no passado. Então, o tempo verbal que predomina no relato é pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Então, há vários marcadores temporais que organizam essa sequência, dos fatos. Então, podemos dizer que são depois disso, anos mais tarde, assim que nasci, São frases que nós encontramos facilmente aí nas autobiografias. Bom, então, a respeito aí da ação, nós podemos dizer que os fatos relatados, eles exploram a individualidade do autor, Retrata costumes de épocas passadas, memória coletiva e serve de tema para algumas reflexões que o autor faz sobre a vida. Ele também apresenta muitas descrições, delineando as cenas com muitos adjetivos e advérbios. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de uma autobiografia. Olha só. Eu nasci faz muito tempo, no dia 15 de setembro de 1933, numa cidade do sul de Minas, em Boa Esperança. Façam as contas para saber quantos anos tenho agora. Meu pai foi muito rico, perdeu tudo. Ficamos pobres, morei numa fazenda velha, não tinha nem água, nem luz, nem privada dentro de casa. Então, aqui nesse trecho que eu trouxe para vocês, a gente pode perceber, algumas coisas. Olha, eu nasci, Então, aqui a primeira pessoa falando, o pretérito aqui, no nasci. Então, algumas características que nós podemos observar. Então, nosso texto está aqui no capítulo 2, certo? A História da Minha Vida, de Helen Keller. Essa história é uma história muito bonita, assim, de superação. A Helen era uma menina cega e surda, e com a ajuda de uma professora, ela conseguiu, se comunicar. Ela se tornou escritora, conferencista e ativista social. E ela também foi a primeira pessoa surda e cega a conquistar um bacharelado. Além da sua autobiografia, a vida dela inspirou uma peça de teatro, que se chama O Milagre de Anne Sullivan. Então, tenho certeza que vocês já leram esse texto. E agora eu vou passar um filme curtinho aqui, breve, para vocês, sobre a vida dela. I am not dumb now. No.
how we talk with our mouths. She felt the vibration of the spoken word. Bom, então nós podemos ver aqui um pouquinho, né, da vida da Helen Keller, realmente muito incrível. Vamos agora à nossa atividade do livro, nossa autocorreção da interpretação textual. De acordo com o texto, qual foi o dia mais importante da vida de Helen Keller? Bom, então, o dia mais importante, né, foi o dia 3 de março de 1987, foi o dia da chegada da sua professora, a Anne Sullivan. Como Ellen percebeu que aquele seria um dia diferente dos outros? Bom, pelos sinais de sua mãe e pelo apressado entra e sai de casa. Assinale a alternativa correta sobre a aprendizagem de Helen Keller. Ela percebeu que tudo tinha um nome quando conseguiu fazer as letras da palavra boneca, ou ela entendeu que tudo tinha um nome somente semanas depois da chegada de Anne Sullivan? Então, a resposta correta é: ela entendeu que tudo tinha um nome somente com a chegada da sua professora, né, a Anne Sullivan. Porque a palavra boneca aparece escrita dessa forma no texto, né, separada. Bom, para mostrar a soletração da palavra ao ser escrita na palma da mão de Helen Keller. Como Anne explicou a Helen o que era amor? Ela apontou para o coração da menina. O texto, A História da Minha Vida, foi escrito em primeira pessoa ou terceira pessoa. Bom, então ele é escrito em primeira pessoa. Copie um trecho do texto que comprove sua resposta. Qualquer trecho em que haja pronomes e verbos na primeira pessoa. Qual é o tempo verbal predominante no texto lido? Presente, passado ou futuro, e por que predomina esse tempo verbal? Então, é o passado, né, porque nele são narrados fatos já ocorridos. O texto, A História da Minha Vida, é uma autobiografia. Assinale a alternativa correta sobre esse gênero. Ele é um texto fictício que apresenta a história de personagens inventados e é narrado por um narrador observador, ou ele apresenta fatos reais que já aconteceram na vida da pessoa que escreveu o texto. Então, a resposta correta é: apresenta fatos reais que já aconteceram na vida da pessoa que escreveu o texto. Nona questão: em sua opinião, Anne Sullivan pode ser considerada uma heroína? Então, o que você acha, né, da Anne Sullivan? Você vai escrever aí no seu caderno, você vai conversar com as pessoas da sua casa, ok? Então, a autobiografia, ela apresenta fatos ou acontecimentos importantes da vida de uma pessoa. Ela é apresentada pela própria pessoa que vivenciou os fatos e pode ser escrita ou oral.
Então, queridos alunos, essa foi a nossa aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.